Animado para viajar nesse trem? Aqui na Estação Congonhas parece que está armando uma chuva aqui. Não sei se onde você está chovendo, se é a hora que você vai embarcar com a gente. Mas não importa. Faça chuva ou faça sol, esse trem está sempre nos trilhos. Carregado de lendas, contos, fábulas, parábolas e muita coisa boa. E você sabe por que essas viagens acontecem, né? Porque eu tenho você do outro lado para ser passageiro. Sem passageiro não há viagem. O meu nome é Pedro Cordeiro, eu sou maquinista dessa máquina, desse trem, com muito orgulho que eu realizo essas viagens. Porque eu sei que tem gente boa do outro lado. E por isso que eu estou aqui. E se é a primeira viagem, seja muito bem-vindo. Se não é, seja bem-vindo da mesma forma. Nós vamos começar. Antes de chegar a história, o que chega? A frase que sai aqui, do ovo, da árvore do trem. E qual será a frase que vai anteceder a nossa história de hoje? Qual será, qual será, qual será? Aprende a viver como deves e saberás morrer bem. Aprende a viver como deves e saberás morrer bem. É do Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês, o filósofo da época dos outonos e primaveras chinesas. Ele nasceu no ano de 551 a.C. e faleceu no ano de 479, também a.C. Sua filosofia era baseada na moralidade pessoal e governamental, baseada nas relações sociais, na justiça, na sinceridade. As suas ideias, elas compõem o sistema filosófico que foi denominado como confucionismo. E o que tem a ver a história, a frase dele, a história não, a frase dele com a nossa história? Tem tudo. Vamos repetir a frase para você lembrar? Aprende a viver como deves e saberás morrer bem. Essa história, eu criei essa história baseada numa palestra que eu ouvi muito bacana. E dei o título para essa história de O Deserto é Inevitável. Ou você pode mudar a situação. Se o deserto é inevitável, um grande palestrante, um grande professor, mestre, guru de desenvolvimento pessoal, era um jovem, na época era um jovem, mas ele tinha grande capacidade de unir as pessoas e ajudá-las a transformar suas vidas. Ele fez um pacto com um grupo de pessoas, com um grupo de 20 pessoas. Ele reuniu, escolheu essas 20 pessoas, convidou e elas aceitaram fazer um desafio. Que era o quê? Que naquela data que ele criou, que eles iriam se encontrar 40 anos depois, iriam viver no deserto. Eles escolheram o deserto e aí eles fecharam tudo. Falou, só não poderia ir quem morresse antes, claro. Então, todas essas 20 pessoas, 21 com ele, sabiam que a partir daquela data, 40 anos depois, eles iriam todos morar no deserto, viver no deserto. E esse mestre, todos os anos, ele mandava mensagem para essas pessoas, avisando, faltam 39 anos para irmos para o deserto. Aí o ano passava, no final do ano ele lembrava novamente. Tudo bem com você? Faltam 38 anos para irmos para o deserto. E assim o tempo foi passando. Ele foi avisando ano a ano. Passaram-se 10 anos. O tempo foi passando. Passaram-se 15. Depois mais 5. E ele novamente avisou. Faltam apenas 20 anos para irmos para o deserto. E as pessoas respondiam, que o pacto estava feito. Só não iria quem morresse antes. E assim se passaram 40 anos. Então eles se prepararam e combinaram de encontrar no saguão do aeroporto próximo do local do deserto escolhido. E aí ele percebeu, quando ele chegou à distância, ele percebeu que estavam todos mais velhos, claro. Ele percebeu semblantes diferentes, corpos diferentes.
olhares diferentes, bagagens diferentes. Depois de cumprimentar a todos, fizeram ali uma oração, uma confraternização muito discreta, antes de pegarem os transportes para o deserto. E eles fizeram tudo isso e foram. No caminho, né, eles deixaram as coisas no outro ônibus e no caminho alugaram um ônibus para eles e um outro transporte para as bagagens. Ele foi cumprimentando um a um, passou ao lado de cada um e ele teve uma surpresa. Ele encontrou pessoas muito felizes, né, que tinham se preparado para o deserto, que tinham trazido tudo, tinham feito o melhor de suas vidas para poder viver ali o resto dela. Estavam com os olhos brilhando, ansiosos para os novos desafios que o deserto iria oferecer. Mas ele também encontrou pessoas tristes, pessoas desesperadas, que falaram para ele: puxa, eu não sabia que precisava trazer cobertor, fiquei sabendo ali agora que no deserto à noite faz muito frio, eu não sabia disso. E ele perguntava: você não sabia? Você não sabia sobre o deserto? E continuou a conversar com as pessoas, e outras reclamavam: puxa, eu não trouxe roupa quente, roupa quente. E outros falavam: eu não trouxe roupa para aguentar o calor. Eu não estava sabendo como é que era o deserto. E eles falaram: nós combinamos há 40 anos atrás, você lembra? A pessoa concordava e ele mudava o assunto, mudava de pessoa. E aí ele ficou assustado, porque ele viu que uma parte tinha se preparado para o deserto e a outra parte estava desesperada. Até que chegou uma mulher, ou melhor, chegou um casal, eles estavam angustiados. Puxa, nós estamos com o coração partido, deixamos nossos filhos, eles têm 30 anos, em torno de 30 anos hoje. Eles nasceram 10 anos após o nosso pacto. E eles estão lá, eu não sei como é que eles vão se virar. Eu não sei se eles vão dar conta de fazer suas comidas, se eles serão felizes, se eles serão donos da sua vida. Eles não sabem fazer nada sem a gente. Eu não preparei, disse o Senhor, eu não preparei meus filhos para o deserto. Melhor dizendo, para quando eu ficasse no deserto. E a esposa: eu estou apavorada. Os nossos filhos, eles não estão preparados para viver sem a gente. E o guia da excursão falou: mas vocês não sabiam que viriam para o deserto? Por que não prepararam seus filhos para quando vocês viessem para cá, para eles viverem sem vocês? Vocês não saíram de casa, deixaram seus pais para viver as suas vidas? E vocês se esqueceram de preparar seus filhos para viverem sem vocês? E eles estavam apavorados. E o guia pegou o microfone e falou: eu quero agradecer a presença de todos, o nosso pacto foi cumprido. Estou aqui para dar apoio a todos vocês, para aqueles que se prepararam para o deserto, que se prepararam física, emocionalmente e materialmente para vir para cá, e também para aqueles que, mesmo sabendo, 40 anos atrás, que viríamos para o deserto, não se preocuparam em conhecer, em saber como era o deserto, em saber o clima do deserto, em saber o que se come no deserto, em saber como precisa estar fisicamente para viver no deserto. Só quero dizer para vocês uma coisa: eu darei o apoio total para vocês, porque essa viagem é sem volta e esse deserto é inevitável. E vamos embora, gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira, para que nossa memória não se acabe em poeira. Gostou dessa história? Gostou dessa viagem? E você? Está se preparando para o deserto? Ou ainda não? Um grande beijo
e até a próxima história ou até a próxima viagem. Tchau!